Olá! Primeiramente, eu quero me apresentar. Sou o professor Vanderlei de Souza Alencar e serei, no primeiro semestre de 2022, um dos responsáveis por ministrar a disciplina Computação e Sociedade. Esta disciplina faz parte do que nós chamamos de NBC, Núcleo Básico Comum, ou seja, de um conjunto de disciplinas que é ministrada para todos os estudantes dos cursos de graduação do INFE. Assim, eu a ministrarei no turno noturno para os estudantes de Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Apesar disso, é possível, e normalmente acontece, de termos nestas turmas do turno noturno estudantes também de outros cursos. Não há nenhum problema nisso, é normal, já que, como eu falei, a disciplina ela é cursada por todos os estudantes de qualquer um dos cursos do INFE-UFG. Bom, esta videoaula destina-se a apresentar para você a ementa da disciplina, o seu conteúdo programático, a bibliografia que nós utilizaremos e os recursos tecnológicos de apoio à disciplina e, principalmente, a metodologia que nós utilizaremos para o processo de ensino-aprendizagem e a verificação dessa aprendizagem, tá bom? Bom, a partir de agora eu passarei a abordar exatamente esses assuntos para que você conheça antes de iniciar a disciplina muito bem o que nós trataremos nela, como é que ela transcorrerá durante todo esse semestre e por isso eu deixarei de aparecer no vídeo, tá bom? Sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina Computação e Sociedade no primeiro semestre letivo do ano de 2022. Vamos lá. Vamos então para a apresentação da nossa disciplina Computação e Sociedade do primeiro semestre letivo do ano de 2022. Eu, como já disse, sou o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável aí por essa disciplina no período noturno. Então hoje nós vamos ver a ementa, o objetivo geral e os objetivos específicos dessa disciplina, a relação dela com outras disciplinas que você irá cursar futuramente no transcorrer do seu curso, o conteúdo programático previsto para a disciplina, a metodologia de avaliação que será empregada, os pré-requisitos para que você curse bem essa disciplina e as diversas bibliografias que serão utilizadas no transcorrer da nossa disciplina nesse semestre. Então, a ementa, né? Você sabe que a ementa ela contém os tópicos principais que serão abordados na disciplina. Então, nós vamos falar do histórico da computação, de uma maneira breve, o estudo e análise de casos de aplicação de computadores na sociedade contemporânea e como é que é essa aplicação para o meio ambiente. Falaremos das sub-áreas da computação, porque ela não é uma área monolítica, ela é dividida em diversas sub-áreas e também se relaciona com outras disciplinas, com outras áreas. Então, nós temos áreas chamadas de interdisciplinares, né, que além da computação também abarcam diversas outras áreas do conhecimento. Quais são os principais desafios e a importância desses desafios para a computação no Brasil e no mundo? Quais são os principais cursos de computação, os aspectos profissionais vinculados a esses cursos, os tipos de cursos, como é que são os perfis profissionais dos estudantes que egressam desses cursos? Então isso é importantíssimo para você nesse momento, para que você conheça, né, qual é o perfil do egresso daquele curso que você optou, né, demandas de mercado, como estão, as organizações vinculadas à área de computação, como está a regulamentação da profissão no que diz respeito não só ao Brasil e a outros países, como é a legislação
e as normas relacionadas à informática e à computação de uma maneira geral, questões ambientais vinculadas à área, questões raciais, de saúde, de inclusão digital e, por fim, nós vamos falar de empreendedorismo e de incubadoras de empresas. Então, veja que a disciplina possui uma ementa bastante vasta. Nós teremos uma carga horária de 32 horas, o que corresponde a 16 encontros, cada encontro de 2 horas, e durante esses encontros nós abordaremos cada um desses assuntos. É claro que você vê pela abrangência da própria ementa que não é o objetivo da disciplina que nós sejamos profundos conhecedores de cada um desses temas. A disciplina tem por objetivo fazer com que você tenha contato, faça uma imersão naquele assunto de maneira razoável, balizada por parâmetros científicos, mas é claro, pelo tempo que nós discutiremos cada um deles, não há um objetivo de que você se torne muito aquém disso, que você se torne um perito naquela área, mas pelo menos vai proporcionar que você conheça e aí sim, de acordo com o interesse pessoal de cada estudante, você poderá dar ênfase num ou noutro tema que seja de seu interesse, que você tenha uma maior afinidade com aquele tema, não é? Bom, então por isso o objetivo geral nós dizemos assim, olha, é introduzir os discentes à área de computação, com uma visão sobre sua importância, sobre o papel de seus diversos profissionais na sociedade e no meio ambiente e promovendo o estudo e as discussões sobre aqueles temas que nós acabamos de apresentar na ementa. Então esse é o objetivo geral da disciplina, né? Fazer com que você tome conhecimento desses assuntos, né? Como o objetivo, claro, que permeia o objetivo geral é estimular a sua capacidade crítica, que você faça leituras prévias, como nós veremos, a respeito daquele assunto, e você vai poder então se posicionar a respeito de cada um deles, ter uma opinião baseada em conhecimento científico, em fatos, e aí você vai poder, com isso, discutir um pouco sobre aquele assunto, tanto em sala de aula quanto fora dela, né? Se nós desdobrarmos esse objetivo geral em objetivos específicos, nós chegaremos, em linhas gerais, o seguinte: os objetivos específicos são compreender a evolução da computação, como é que ela surgiu, como é que ela vem evoluindo do ponto de vista histórico, como ela está atualmente no século XXI e quais são as perspectivas para o futuro. Por isso a gente vai, como um segundo objetivo, é analisar a influência e a aplicação da computação na sociedade e no meio ambiente. Também apresentar os diversos cursos de graduação em computação, porque o INFE oferece atualmente 4 cursos. Mas existem outros cursos na área de computação no Brasil? Quais são eles? Quais são as similaridades entre esses cursos? Quais são suas diferenças? E do ponto de vista internacional, né? O mercado internacional tem cursos similares ou não? Né? Os cursos são específicos ao Brasil. Nós vamos discutir sobre isso de uma maneira bastante interessante para seu conhecimento, né? Discutir demandas do mercado, as leis e as normas relacionadas à computação e informática, tratar de questões éticas, étnico-raciais, questões ambientais, de saúde no trabalho e de inclusão digital, claro que sempre vinculados aí à área de computação e informática. Analisar, discutir e compreender vários outros conceitos. Quais são esses conceitos vinculados à computação? A ideia de propriedade intelectual, de software, né? Programas de computador proprietário, software livre, segurança e privacidade, que é
um tema que tem cada vez se tornado mais importante no século XXI, e sobre a regulamentação da própria profissão. Não é isso? Então, esses são mais alguns dos objetivos específicos da nossa disciplina. Apresentar as principais organizações no Brasil e no mundo que atuam na área de computação. E, por fim, gerar discussões e condições para que se discuta, né, a criação, o desenvolvimento de empresas, né, o empreendedorismo na área de tecnologia da informação, na área de computação, na área de informática. Então, aqui nós falaremos sobre empreendedorismo e incubadoras. Esse é um dos nossos objetivos, ou seja, se desdobrou aqui num objetivo específico. Qual é a relação da nossa disciplina com outras disciplinas? Ora, já deu para você perceber que a disciplina ela é extremamente abrangente no que diz respeito aos temas que ela trata. Por isso, a gente consegue com certeza afirmar que todos esses assuntos serão importantes para qualquer estudante de graduação em computação poder fundamentar a sua formação profissional. E com isso, esses assuntos vão poder relacionar-se não apenas a conteúdos teóricos que são ministrados na disciplina e outras disciplinas do curso, como também eles vão poder ser aprofundados por essas disciplinas. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que os conteúdos abordados em computação e sociedade são aplicáveis, são vinculados a todas as disciplinas que você tomará conhecimento no transcorrer do curso, ou seja, que você cursará futuramente. Claro que em maior ou em menor nível, né, de profundidade, maior ou menor nível de abordagem de certos temas, mas ela se relaciona praticamente com todas as disciplinas do curso. Daí o motivo dela estar logo no início, né, do curso, logo no primeiro período, para que você, cursando bem, você consiga em cada um dos momentos da sua trajetória no curso perceber essa relação e aprofundá-la na medida do seu interesse, na medida de exigência de cada uma das disciplinas. Né? Então, como nós traçamos lá um objetivo geral a partir da ementa e desdobramos isso em objetivos específicos, é claro que o conteúdo programático da disciplina vai refletir isso de maneira integral. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos a ementa em tópicos. E cada um desses tópicos serão abordados em uma ou mais aulas de acordo com essa sequência aqui. Então, a próxima aula, que nós chamamos de primeira aula, já que essa é só uma de apresentação e está sendo feita por meio de uma videoaula, nós faremos uma introdução à computação. Logo depois nós teremos a história da computação, de uma maneira breve, claro, estudo e análise dos casos envolvendo o uso de computadores, as sub-áreas da computação. Depois nós falaremos por 3 tópicos sobre os cursos de computação e os aspectos profissionais desses cursos, ética na computação e todos os temas vinculados à ética, leis e normas da informática, software livre, software proprietário e correlato, segurança da informação, questões étnico-raciais, de gênero, de inclusão digital. Depois nós falaremos de saúde no trabalho, aqui nós vamos debater exatamente a área de informática e as questões vinculadas à saúde, né, nesta área. TI verde e o lixo eletrônico, que tem cada vez se tornado um problema maior, né, a partir do advento do uso em larga escala da computação. E aí sim, encerrando o conteúdo programático, nós falaremos de empresas na área de tecnologia, de empreendedorismo nessa área. Então esse é o nosso conteúdo programático, que claro que é uma derivação direta lá da ementa da disciplina, como não poderia deixar
de ser, né? Bom, como é que vai funcionar a avaliação nessa disciplina? Então, em primeiro lugar, é importante destacar que nessa disciplina é necessário que você, como estudante, você participe de uma maneira ativa, porque nós promoveremos em sala de aula debates sobre cada item. Você poderá ter para cada item a entrega prévia ou posterior de uma atividade chamada de atividade supervisionada, que é avaliativa, portanto, vai compor a sua nota da disciplina, que vai chegar a formar a sua nota chamada de nota final, né? Nós vamos passar material de leitura, atividades que deverão ser realizadas previamente e posteriormente à própria aula presencial. Então é importante que você esteja consciente de que nessa disciplina a sua participação ativa é fundamental. E principalmente porque nós utilizaremos uma metodologia chamada de metodologia Flipped Classroom ou sala de aula invertida. Inclusive nós vamos ver que eu indicarei para você um texto que estará disponível para que você leia um pouquinho sobre como funciona essa metodologia. Mas, em resumo, a metodologia prevê que você faça o estudo antecipado de cada um dos temas que será abordado numa aula. Então, esse estudo antecipado, essa realização prévia de atividades, se for o caso, definido lá num roteiro, né, e a sua participação ativa durante cada aula presencial é que fará com que você tenha um bom desempenho no que diz respeito à assimilação dos conteúdos da disciplina. E, portanto, né, como consequência natural de quem tem um bom domínio do assunto e dos assuntos que vão sendo tratados, você vai ter uma nota, né, correspondente em cada uma das avaliações que nós teremos no transcorrer da disciplina. Então, essas avaliações, elas são divididas em dois grandes tipos. Uma que nós chamamos de atividades supervisionadas, que vão sendo feitas semanalmente de acordo com o que eu, como docente, vou definindo no que nós vamos chamar de roteiro de preparação de aula. Então, a cada semana você receberá um roteiro para que você se prepare para a aula. Seguindo esse roteiro, você fará um estudo prévio dos temas, você assistirá vídeos, você acessará sites, você poderá ter que realizar alguma atividade supervisionada, a entrega de um questionário, a elaboração de um vídeo, a elaboração de um pequeno texto. Tudo isso nós chamamos de atividades supervisionadas. E eu vou passando para você uma a uma à medida que cada semana for transcorrendo. E ao final da disciplina, nós teremos uma avaliação chamada de formal, o que normalmente os estudantes chamam de prova, né? Eu não gosto muito desse termo, mas normalmente os discentes acabam chamando, aquela lá é a prova da disciplina, não é? É uma avaliação formal, individual, não é? Presencial, sem consulta a material de apoio. Então, realmente, você tem que, naquela avaliação formal, demonstrar que você veio acompanhando a disciplina e que você domina, num nível aceitável, a grande variedade de temas. Claro que pode ser que num ou no outro tema você tenha um conhecimento menor, mas isso não te impedirá de sair-se bem de uma maneira geral na chamada avaliação formal, ela é lá no final da disciplina. Bom, então essas atividades supervisionadas, elas vão ser realizadas de maneira online numa plataforma chamada de ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou mostrar agorinha, ou podem ser realizadas também de maneira presencial. Então eu vou definindo e vou marcando previamente como é cada uma dessas atividades supervisionadas. São
várias delas que você vai realizar no transcorrer da disciplina e sempre, como eu já destaquei aqui, num roteiro que você vai ter para estudar previamente e preparar-se para cada aula. A avaliação formal, como eu já disse, ela é normalmente chamada, né, de prova, né? Então, a nota final que você vai, como estudante, gerar e mensurar, então, se você será ou não aprovado na disciplina é assim. Cada avaliação aqui, chamada de atividade supervisionada, né, você vai ter uma nota de 0 a 10 com uma casa decimal de precisão. Então, nós vamos realizando várias, 1, 2, 3, 4, 5. Ao final da disciplina, eu vou pegar todas essas avaliações, vou somar e vou dividir pelo número de avaliações aplicadas. Ou seja, isso aqui é uma média aritmética simples das avaliações, das atividades supervisionadas que você realizou. E por isso, ela vai valer a maior parte da sua nota. Ela vai valer 0,7, ou seja, 70% da sua nota final, ela é oriunda das atividades supervisionadas que você realizar. Então aqui eu já faço um destaque importantíssimo. Nesta disciplina é essencial, é fundamental que você acompanhe cada aula, que você participe de maneira ativa da aula e que você realize as atividades supervisionadas nos prazos definidos. Porque ao encerrar a disciplina, essas notas corresponderão a 70% da sua nota final. E aí sim, a avaliação formal, a prova individual, feita, né, sem consulta a material de apoio, essa prova, apesar de importante, ela corresponde a 30%. Então veja que é uma menor parcela da disciplina que é oriunda, a nota da disciplina que é oriunda da avaliação formal. Então, vou enfatizar, não deixe de participar das aulas, de realizar as atividades supervisionadas. Apesar de não ser o que o professor gosta que aconteça, não é infrequente de que, às vezes, um estudante perde 1, 2, 3 aqui e chega a tal ponto que, mesmo que ele se saia muito bem na avaliação formal, ele tenha dificuldade, né, em ser aprovado por conta de ter deixado de realizar um número significativo de atividades supervisionadas. Então, fiquem sempre atentos às atividades supervisionadas, porque essa é a ideia da disciplina. Não é que você venha e faça uma avaliação e se saia bem. A ideia da disciplina é uma avaliação processual, ou seja, que você vá constantemente sendo avaliado pelo que você frequentemente, continuamente vem estudando, vem participando da aula, respondendo a, como eu falei, a questionários, que você venha elaborando resumos, você venha elaborando vídeos, nós vamos ver cada uma das atividades, e aí no decorrer disso, de uma maneira natural, devido a você ter aprendido a disciplina, que você tenha uma coleção, né, de avaliações que façam com que você seja aprovado por conhecer todos os assuntos, por ter um domínio aceitável em cada um deles. É isso, né? Então, para destacar mais uma vez isso, olha, as atividades supervisionadas, 70%, e a avaliação, que é uma avaliação, que são as avaliações formais, é uma só, 30%. Então, nunca deixe de perceber a importância de você participar das atividades supervisionadas. Bom, dentro dessa metodologia tem algumas coisas que nós temos que destacar, né? Fraude. Bom, se eu, como docente, identificar que você fraudou o processo avaliativo, uma consequência imediata é dar nota 0 naquela atividade. E, além disso, é cabível e é importante, como estudante da Universidade Federal de Goiás, que você saiba disso,
que existem processos que podem ser abertos contra você no âmbito administrativo da própria universidade, né? No âmbito civil e no âmbito penal. Então, fraude acadêmica, né? Aí eu estou ilustrando aí com o desenho de um estudante aí pegando uma cola, que às vezes a gente trata de uma maneira muito suave, não é assim não. Uma cola é uma fraude grave, né? Seja ela feita como ilustra aí, numa prova em que alguém entregou ali o gabarito das questões, ou seja, assim, eu passo uma atividade, você vai lá e pega a cópia da atividade feita por um outro colega, né? Então, claro que eu, como professor, espero que isso não aconteça. Eu acho que todos nós, tanto como estudantes, como professor, nós somos pessoas sérias e vamos fazer com que a disciplina transcorra exatamente já na perspectiva profissional do que é o que você veio buscar como formação de um curso superior numa universidade federal. Então, espero realmente nunca ter que aplicar esse slide aí em ninguém, né? Mas também não vou me furtar a isso se eu constatar que houve uma fraude, que houve algum tipo de comportamento que não deve ser o comportamento acadêmico, né, digno, tá bom? Então, vamos lá. Plágio também é fraude. Como eu falei, não só copiar ou você parcialmente, né, pegar lá o material de um colega, né, e mesmo não ficando idêntico, você parafrasear aquele material, você usar uma parte dele, você reestruturar só um material que um colega que construiu, que elaborou. Então, fique também atento a isso, né? Fraude não é só a cópia direta. O plágio também é uma fraude, né? Bom, como estudante, o que eu preciso ter para que eu possa acompanhar bem a disciplina? Quais são os pré-requisitos para a disciplina? Bom, é importante que você consiga fazer a leitura de textos. Claro que textos científicos não são textos gerais, mas textos científicos, bem focados na nossa área, mas escritos na língua inglesa. Então, a leitura de textos em inglês é um pré-requisito para a disciplina. Nós teremos várias indicações aí de obras que estão em sites, por exemplo, e esses sites estão em inglês. Bom, eu posso usar um tradutor para me auxiliar? Claro, você pode usar um tradutor, você pode usar um dicionário, mas é bom que você saiba que no transcorrer dos cursos, né, do curso que cada um está fazendo, é importante que você saiba que você deverá dominar, né, para a leitura a língua inglesa. Tempo. Quanto tempo eu vou precisar para estudar a disciplina, né? Qual vai ser o tempo que eu vou precisar ter semanalmente para que eu consiga me sair bem na disciplina, aprender o conteúdo e, portanto, me sair bem na avaliação? Eu estimo que 4 horas de atividades semanais extra-classe, de estudos, preparação, resolução das atividades supervisionadas é suficiente para que você tenha um bom desempenho na disciplina, né? Além disso, claro, a disciplina vai exigir que você faça pesquisas variadas, que você use a plataforma Turing de educação. O que é a plataforma Turing? A plataforma Turing é um ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos normalmente de AVA. Eu vou acabar de mostrar aqui para você. Então, é um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem do INF. Você acessa por meio do endereço turing.inf.ufg.br. Então, ao acessar essa página, você precisa ter uma identificação de usuário e uma senha. A identificação de usuário sempre é o número de matrícula do ou da estudante. Então, você recebeu uma mensagem por e-mail
no e-mail que você forneceu aqui para a universidade, você recebeu o seu número de matrícula e uma senha inicial, que é a senha para que você comece a usar a plataforma Turing. Se você não observou esse e-mail que você tenha recebido, vai lá na sua caixa de spam, pode ser que ele esteja lá na sua caixa de spam. Não, eu procurei, eu não recebi esse e-mail. Então você deverá enviar uma mensagem para turing@inf.ufg.br. Ou seja, você vai solicitar que seja reenviado para você a sua senha provisória, tá? Então você vai falar que está na plataforma Turing e você não recebeu a sua senha. Por favor, coloque o seu nome completo, né? O seu nome completo, qual é a sua matrícula, né? E o motivo pelo qual você está enviando o e-mail. Olha, eu não recebi a minha senha provisória para acesso à plataforma. Depois que você acessa, você verá que uma das disciplinas nas quais você estará inscrito é a disciplina Computação e Sociedade. Eu já fiz isso, já inscrevi todos os estudantes que estão regularmente matriculados na disciplina para o primeiro semestre letivo de 2022. Qualquer coisa, caso você não veja você matriculado lá na disciplina Computação e Sociedade na plataforma Turing, aí novamente envie um e-mail para turing@inf.ufg.br com o seu nome completo, com a sua matrícula e dizendo: olha, eu estou cursando a disciplina Computação e Sociedade e eu não estou havendo na disciplina, na plataforma Turing, ok? Então, esses aqui são os pré-requisitos. Claro que dentro dos pré-requisitos você tem que ter acesso aos livros da bibliografia básica, da bibliografia complementar, da bibliografia sugerida. Tudo isso você tem que ter acesso, né? Então, qual é essa bibliografia ou estas bibliografias que nós estamos falando? Dentre as bibliografias chamadas de básicas está um livro de História da Computação, que vai ser usado como referência logo nas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, né, do Clésio Fonseca Filho. Esse livro foi editado pela PUC Rio Grande do Sul no ano de 2007. Existe um outro livro sobre tecnologias da informação e comunicação, Desafios e Perspectivas, do Veloso. Não está aqui a capa, né, dessa edição de 2011. Né? Um livro do Paulo César Macieiro, que é sobre ética e todos os aspectos vinculados a ela, da editora USP, do ano de 2000. Na bibliografia complementar, nós teremos vários livros. Então, como o próprio nome diz, isso aqui é uma bibliografia que estende a bibliografia básica, né? Complementa a bibliografia básica com alguns aspectos de alguns dos tópicos que nós vamos estudar. Então, essa bibliografia básica, você vai utilizá-la, né, exatamente durante o tempo em que nós estivermos discutindo cada um dos assuntos que são tratados por essas bibliografias. E claro que atualmente, além dessas bibliografias, né, que estão aparecendo aí, que estão lá no plano de ensino da disciplina, existe um grande número de materiais que você consegue acessar pela internet. Então, obviamente, você terá que fazer pesquisas durante toda a disciplina para que você localize textos adicionais, pode ser vídeos, materiais complementares, né, a respeito dos assuntos que nós estamos tratando naquele momento na disciplina. Então tem também uma bibliografia aí que é a sugerida, né, que também inclui websites, outros materiais que vão ser
disponibilizados durante o transcorrer de toda a disciplina, né? Então, finalizando aí a apresentação da nossa disciplina, né? Esse artista chamado Mark Kostabi, ele é contemporâneo, eu gosto bastante dele. Ele tem várias gravuras, pinturas, né? Se você buscar aí na internet pelo nome Mark Kostabi, você vai encontrar muitos materiais, né? Muitas gravuras, pinturas dele, particularmente essa Elephant, né? Penso eu, porque aí é arte, cada um tem a sua interpretação, né? Penso eu que ele tentou interpretar aquela ideia de que nós falamos assim, um elefante na sala, né? Então tá aí uma personagem, né, numa cadeira lá com um foco de luz, lendo um jornal. Essa personagem dá para identificar aí que é um palhaço, né, e que um elefante ali, tem até o picadeiro ali, né, normalmente naquelas acrobacias que antes se faziam em circos, que hoje são proibidas na maior parte do mundo, né, que utilizavam animais. Então tem ali o picadeirinho que normalmente era usado para os elefantes fazerem ali acrobacias, né, com seus domadores e demonstrarem que estavam bem adestrados, né? Tá ali no cantinho, e o elefante está quietinho ali como se fosse um animal de estimação, mas ocupando a sala inteira. Então aí cada um vai fazer a sua interpretação, a questão da personagem ali ser tipicamente um palhaço também de circo, não é? Enfim, eu também não me preocupo muito com as interpretações, não. Você olha uma pintura, por exemplo, acha legal, acha bonita, acha divertido, e eu gosto muito do Mark Kostabi. Então, em vários capítulos aí, durante as nossas aulas, eu usarei imagens dele, né, para encerrar aí a nossa disciplina, a nossa aula, naquele conteúdo. E agora nós temos que ir ao trabalho. E ir ao trabalho, nesta disciplina, realmente significa você ler muitos textos, você fazer uma crítica, você se preparar previamente para a aula, para que você possa dialogar, debater durante a aula, né? Ouvir as opiniões que os outros colegas têm a respeito daquele assunto, refletir sobre isso, para que ao final você consiga sintetizar aí, criar, né, elaborar o seu próprio conhecimento a respeito daquele assunto. Então, é isso, né? A disciplina vai ser uma disciplina sempre assim, com esse ler e criticar, dialogar, debater, sintetizar o conhecimento. E a sua participação será fundamental para que você não só seja aprovado na disciplina, muito mais que isso, para que você termine a disciplina e se sinta satisfeito, falando, não, realmente eu aprendi um leque de conteúdos que serão importantes, né? Cada um deles será importante para a minha formação como um profissional da área de computação, de informática e no transcorrer de todo o meu curso. Esse que é o desejo que eu tenho como professor, que a disciplina seja assim para você, seja uma disciplina rica, que você ao final sinta-se satisfeito ao tê-la feito, tê-la cursado e ter aprendido os temas ali que nós vimos lá na ementa e depois no conteúdo programático, tá bom? Bom, quero novamente destacar que você seja bem-vinda e bem-vindo à disciplina de Computação e Sociedade no primeiro semestre letivo do ano de 2022. E também ressaltar com você a importância que você siga a metodologia chamada metodologia de sala de aula invertida ou Flipped Classroom, que nós adotaremos durante todo o transcorrer desse semestre. Nessa metodologia, lembre-se, antecipadamente a aula em sala, ou seja, a aula presencial que nós teremos em sala, é importante que você, na semana anterior,
acesse a plataforma Turing, recolha todos os materiais que estão lá disponíveis para que você possa fazer o estudo prévio do tema que será abordado para aquela aula, você siga o roteiro de preparação e, eventualmente, realize as atividades supervisionadas que forem definidas para aquela aula. Elas podem acontecer antes da própria aula presencial ou logo após. Então é fundamental que você leia com extrema atenção um roteiro de preparação para cada uma das aulas que nós teremos no transcorrer do semestre e haja de acordo com as orientações que estão nesse roteiro. Isso tanto para que você possa aproveitar melhor a aula presencial, portanto, extraindo dela o melhor daquela aula e, claro, para que você possa cumprir todas as atividades avaliativas e, com isso, evidentemente, aprender de maneira sólida cada um dos temas que nós vamos discutir no transcorrer desse semestre. Seja bem-vinda e bem-vindo à nossa disciplina.